continuando a falar sobre os paralelos entre Saul e Davi, começando a falar sobre Saul, depois sobre Davi, depois as comparações entre ambos, tá? Então, em 1 Samuel capítulo 10, você viu que Saul foi levantado, proclamado como rei, mesmo estando escondido nas bagagens ali, com vergonha, medo, enfim, de subir de fato a responsabilidade que lhe foi concedida pelo profeta em nome de Deus, tá? Então foi Deus em pessoa que concedeu isso a Saul, mas Saul tremeu na base porque confiou mais nele do que na palavra de Deus. Beleza. Capítulo 11. 1 Samuel. E aí, olha só, aí você já começa a entender um pouquinho mais também como o Espírito de Deus funciona. Subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabe-Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, Amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então Naás é um troll desde essa época. E os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e, não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Beleza. Aí Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul, ao invés de liderar, veio atrás dos bois. Então tá bom. E disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. A ira de quem? De Saul ou de Deus? De Deus em Saul. E tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Então, o que acontece? Olha que interessante. Saul fez isso porque estava sob o Espírito de Deus. E aqueles que receberam o presentinho de Saul entenderam a mensagem porque se conectaram com o propósito espiritual da mensagem. Caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Então, Deus em Saul se irou por conta da tretinha lá com os caras. E, enfim, guerra, né? Então, você tá ligado. Aí, de um lado contra o outro e tal. Beleza. E contou-os em Bezé que houve dos filhos de Israel 300.000 e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã sairemos a vós, e então nos fareis conforme a tudo o que parecer bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, feriram os amonitas até que o dia aqueceu, e sucedeu que os restantes se espalharam de modo que não fizeram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Então, eles estavam já meio que emocionados, né? Nossa, Saul é bom demais. Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém, Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Beleza. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor. E ofereceram ali, veja,
Eles estavam com Samuel, com o profeta. Então, na presença do profeta, ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Também porque Deus estava junto com Saul. Beleza. Então disse Samuel a todo Israel, aí já é capítulo 12. Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. E aí é Samuel falando, eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido o suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então o que ele está falando? Se eu fiz alguma dessas coisas, testificai contra mim, só que perante o Senhor. Se eu fiz qualquer coisa assim, fala que eu restituo. Então o povo disse, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo. Então meio que Samuel está fazendo o quê? Tá, tipo assim, meio que se encaminhando para se aposentar. Ó, tem alguma pendência contra vocês? Aí o povo falou assim, não. Ah, então tá bom. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Então, olha só. Eu fiz alguma coisa de errado? Samuel está perguntando para o povo. O povo falou, não. Ah, então, testemunha. Perante Deus, tá bom. Então agora, o Senhor seja testemunha contra vós. Aí o povo, tá bom. Aí disse Samuel ao povo, versículo 6. O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Então, aí Samuel entendeu o lado de Deus e agora está meio que chamando eles para tentar conscientizá-los. Só que através de uma narrativa de orgulho e culpa. Tipo assim, olha só, vocês têm que se arrepender. E não adianta, né, fazer assim na força. O arrependimento ele vem com a experiência, ele não vem com a demanda. Porém, esqueceram do Senhor seu Deus, então os vendeu à mão de Císera, capitão do exército de Haas, aí, enfim, aí começou a merda, né? E clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e a Astarote. Agora livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou, enfim, aí vai um monte de rolê. O que acontece? Israel deixou Deus e começou a servir ídolos. Deixou os caminhos de Deus e começou a servir os caminhos dos outros carinhas lá. Aí, beleza. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Saul deveria se sentir constrangido nessa hora, né? Era para ser Deus o rei. Mas olha aí, Saul, vocês não pediram, Saul? Então tá aí. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Cega é colheita, tá?
Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, e por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Então todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Aí Samuel fala assim: Não, não tem mais, vós tendes. Eu vou falar uma linguagem mais fácil, porque tá embaçado esse voz aqui. Não tem mais, enfim, não tenha medo, vocês cometeram tudo isso de ruim, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, ou seja, cara, beleza, vocês fizeram um monte de coisa ruim no passado, ok. É só vocês não se desviarem e servirem ao Senhor com todo o vosso coração. E não se desvia, porque assim, se vocês se desviassem, vocês iam seguir as vaidades, que nada aproveitam e nada livram vocês também. Por quê? Porque são vaidades, são ocas. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ou seja, o Senhor escolheu vocês. Aí eles estão com medo. Aí Samuel está tentando consolar eles. Olha só. Seus pais fizeram coisas ruins. Seus antepassados fizeram coisas ruins. É só vocês se entregarem de todo o coração para Deus. E o que é isso na prática? Vamos lá. É sempre assim, cara. O que é isso na prática? Na prática é o seguinte, mano. É só o teu coração estar no lugar certo. Só que as pessoas estão tão inebriadas, elas estão tão bêbadas que elas não sabem o que significa coração. Elas sabem só o que significa medo e orgulho e soberba. Elas sabem só o que significa o dever das regras e essa palhaçada de ficar assim, não, mas isso é o correto. Conjuntinho de regras e estatutos e tudo mais. E aí, qual que é o problema disso? Só existe a lei porque não tem mais a graça. A lei é um remendo para que as pessoas não errem demais. Só que as pessoas não precisariam da lei se elas estivessem vivendo na graça. Porque quando você vive na graça, você nem pensaria em errar, em pecar. Porque o seu coração nem conjecturaria essa possibilidade. Esse é o problema. As pessoas, elas não entendem, elas não sabem o que é viver 100% com o coração em Deus. E é lógico, aí você considera o caos, você considera um monte de inimigo atacando, você considera um monte de guerra espiritual que é feita. Então, por exemplo, lá em Jeremias, Deus fala que Israel se prostituiu. Judá se prostituiu. Então, por quê? Porque houve uma promessa de poder. Quando você se coloca nessa posição, você compra uma promessa. Esse é o problema, cara. Se você não tem discernimento nem sabedoria de saber a factibilidade dessa promessa na vida real, você pode comprar gato por lebre. Então, qual que é a promessa? Não, aí está até em Provérbios escrito mais ou menos nessa linha. Não, não vai ter problema. Não vai ter problema se errar, não vai ter problema se fazer coisa ruim, é da hora. A mulher que o marido tá lá guerreando e tal, ela fala assim, não, mas vem cá, vai ser da hora, o pão furtado é bom. Meu marido tá lá em guerra e tal, mas vamos fazer coisa ruim. Não vai ter problema nenhum. Aí o tolo compra essa ideia. Mas por que compra essa ideia? É 100% a escolha do tolo sozinho? Não. Tem influências espirituais agindo sobre o povo também. Então é uma guerra espiritual. Isso
não poupou nem Davi. Lá na frente, Davi sucumbe por uma influência espiritual que afetou tanto Davi quanto a mulher de Urias. Aí a mulher de Urias lá e tal, tomando banho e numa. Você acha que Davi ia se impressionar se a mulher estivesse tomando banho assim de qualquer jeito? Não, aí tá aquela pose cinematográfica e tal. E Davi, do outro lado, cobiçou, ficou comprando a fantasia. Mas fantasia criada por quem? Por Davi, pela mulher de Urias ou pelas entidades espirituais associadas a uma ponta e outra, entendeu? Então, é preciso discernimento espiritual para você entender qual que é o rolê. E aí, por conta de ser um contexto de Velho Testamento e não ter tido ainda a vinda de Cristo, a existência de Paulo, não tinha essa nova aliança que foi feita. Então tinha uma legalidade espiritual feita por conta das escolhas de Adão, que escolheu o quê? Escolheu desobedecer, escolheu não desfrutar, não contemplar a vida, escolheu se afastar de Deus. Escolheu, e aí isso simboliza uma mudança no padrão de pensamento das pessoas. Fundamentalmente, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o padrão de pensamento, ao invés de ser para honrar a natureza tal como ela é, passou a ser o quê? A sugar da natureza, como a fantasia da pessoa é. Isso começou uma roda kármica infinita, onde a partir do momento em que você suga, automaticamente você é sugado também. Aí fica aquela coisa enfadonha de quem se aproveita mais de quem. E aí até que chegue uma força maior para dar um basta nisso, isso fica nessa questão infinita. Então, qual que é a proposta de Deus nesse contexto? De dar um fim a esse ciclo de sofrimento infinito. Porque esse ciclo de sofrimento infinito, ele parte do pressuposto que a pessoa, ela opera na frequência do medo, na frequência da vergonha, na frequência do orgulho. Até porque o orgulho é o pecado original. É o, digamos assim, o pai dos pecados, né? Então vamos lá. A frequência do medo, para ser um pouquinho mais técnico, tá? Aí, um pouco além da questão da Bíblia. Beleza. Então vamos lá. Olha só. Você tem o medo e você tem o amor. Basicamente, as maiores lições da vida humana no espaço-tempo 3D podem ser resumidas entre medo e amor. Aí eu preciso ser um pouquinho técnico, tá? Porque não dá para explicar como é que funciona o mundo sem contemplar tudo o que significa o mundo. Então você tem o espaço-tempo, você tem o tempo e espaço. O que é isso? O espaço-tempo tem muito a ver com a física clássica como se conhece. Agora, o tempo e espaço tem a ver com outras questões muito mais subjetivas que objetivas. Então, a maneira com a qual você vê o mundo, a sua realidade subjetiva, ela tem um peso muito maior nesse mundo, tá? Você acessa o tempo e espaço ativamente quando está dormindo. Mas ele também exerce influência no mundo real. A diferença é que existe um véu, uma linha demarcatória que separa as duas coisas. No mundo espiritual não tem esse véu. Então os espíritos eles conseguem enxergar, e aí que é um pouquinho de realidade espiritual, tá? Que é preciso ser falado sobre isso. Né? Já está na hora de ter um pouquinho mais de discernimento. Então, você tem essas duas metades, basicamente. E o mundo espiritual, eles enxergam, da perspectiva deles, eles veem as duas coisas.
Só que do ponto de vista do ser humano que está encarnado, só vê um lado. Nem sabe o mundo dos sonhos e tal, como disse, salvo engano, Eliú, lá no livro de Jó. Pô, tu nem sabe que Deus fala através dos sonhos, cara. Então, por quê? Porque Deus pode usar qualquer via que quiser. Então, basicamente, você tem três realidades, tá? Você tem a realidade objetiva, a realidade subjetiva e a realidade relacional. Realidade objetiva, as coisas como elas são. Realidade subjetiva, o construto mental que você cria, o microcosmo, basicamente, dentro da sua cabeça, a sua representação mental do mundo. Você é feito à imagem e semelhança do Criador, só que você se contenta, na maior parte dos casos, em criar apenas o que mandam você criar. Você se contenta, na maior parte dos casos, a operar numa frequência de medo, orgulho e tudo mais, e a depender de migalhas afetivas, a depender de ideias limitadas de outras pessoas limitadas também, que não sabem o que estão fazendo. No contexto de Saul e de pensar no rei de Israel e tudo mais, o que o povo de Israel se submeteu? Se submeteu a um rei que ia tirar tudo deles e o povo concordou. Aí você pensa, será que é justo o governo fazer tanto imposto e tal? Mas peraí, legalmente, o povo de Israel já concordou lá atrás. Aí você pode pensar assim, mas, por exemplo, eu não sou judeu, o que eu tenho que concordar com isso? Então, o que acontece? Gostando ou não, a estrutura do planeta, ela está seguindo essa mesma lógica. Então você pode não venerar o Deus de Israel, mas você está venerando alguma outra entidade de uma forma ou de outra. E como é que você venera outra entidade de uma forma ou de outra? Através do fluxo de energia que sai de você, seja através dos pensamentos que você entretém, seja através das ações que você faz. E essa realidade relacional é justamente o campo de batalha espiritual. É para onde vai a tua atenção e os pensamentos que você entrete na sua cabeça. Não só os pensamentos que você entrete, mas o direcionamento do fluxo da sua energia. Para onde a sua energia vai? Vai alimentando o quê? Quais formas pensamento? Quais, não apenas as formas pensamento, mas quais raciocínios você acaba entretendo? Então, muitas pessoas, elas foram programadas para serem subjugadas através de bombardeios hipnóticos na televisão, ou na Netflix, ou nas redes sociais. E se contentam em estar nesse nível, entendeu? Aí depois elas ficam chorando. Depois, não acabe conosco, Deus, já tivemos tantos pecados e tudo mais. Só que você precisa acordar de alguma forma. E aí, o povo todo tá meio que tão zumbi, tão letárgico, que precisa de um chacoalhão para acordar. Qual que é a lógica dos caras atualmente na Terra? Eles estão pensando assim, olha, eles precisam prestar contas em relação ao progresso dessa escolinha na Terra. E ninguém está indo para lugar nenhum. Então isso é ineficiente. Idealmente, imagina que ou você aprenderia as lições da Terra e você ia para o nível 4 e você ia escolher tipo a guilda que você queria seguir, ou você ia ficar no modo confuso, no modo ineficiente total e ia continuar na 3D. Então, continuando na 3D, continuando nesse mundo, você fica meio que só dando prejuízo para os caras, entendeu? Que caras? Espiritualmente falando. Aí você tem entidades espirituais, você tem anjos, você tem demônios, um monte de coisa que acontece que as pessoas convenientemente foram programadas para não questionarem isso. Aí você tem nas peças de mídia uma desproporção de processos educativos e de filmes e de desenhos, animes e tudo mais, falando sobre demônios, mas não sobre anjos. E quando fala sobre anjos, eles estão descrevendo demônios. Então, mesmo que você não curta
ou que você não entenda, você é influenciado por essas realidades espirituais. Então você precisa entender como é que funciona o quê? A realidade objetiva e a realidade subjetiva e o meio termo entre essas duas, que é a realidade relacional. Entendendo o contexto da Bíblia, você vai entender o contexto do melhor cenário possível para o seu coração. Por quê? Na terminologia bíblica, quando você segue aos ídolos, você acaba afastando o seu coração de Deus e da fonte da vida, e automaticamente você se entristece. Quando você segue a Deus e você vive não conforme a tua vontade, mas conforme a vontade de Deus em ti, você ganha uma série de power-ups e você também fica com muito mais alegria e satisfação na sua vida. Esse é o problema. As pessoas acabam confiando mais na força do próprio braço, aí você tem hierarquias espirituais negativas que ficam só ensinando as sabedorias do mundo, a filosofia do individualismo, tudo sobre o mundo e tudo mais. Mas nunca essas pessoas são felizes, elas sempre são miseráveis lá no recôndito mais profundo das almas delas. E você pode ser uma dessas pessoas miseráveis, ou você pode escolher o caminho da paz, o caminho de Cristo. Ah, mas Carbone, você está monopolizando a escolha, quer dizer que só tem a sua religião. Não estou falando de religião, estou falando de conduta de vida. Cristo, nesse sentido, é muito mais um exemplo do que uma, um monopólio, sacou? Você pode ter a religião que você quiser, velho, na boa. Se você, com a religião que você quiser, entender como é que funciona a vida, tá tudo ótimo, entendeu? Você pode ter a cor que você quiser, você pode ter a história que você quiser, você pode ter os antepassados que você quiser, você pode ter o planeta que você quiser. O importante é que você siga o caminho de Cristo. Por quê? Quer dizer que é uma ameaça? Não. É o seu próprio destino. Se você não seguir o caminho de Cristo, você vai se lascar karmicamente. Esse é o problema. E as pessoas não entendem porque elas estão tão retardadas na arrogância que elas querem fazer do jeitinho delas. Aí é exatamente o que está escrito na Bíblia aqui. Ah, você quer fazer do jeitinho de vocês? Então tá bom, então vai lá e se lasca e depois você vem chorar, pedir por ajuda de novo. Só que qual é o problema? Deus fez um juramento perante Israel que ia acompanhar e cuidar do povo e tudo mais. E aí depois Deus se divorciou de Israel. Porque Israel escolheu tantas vezes de forma tão intensa o lado errado e desonrou tanto a Deus que Deus falou: então chega. Esse é o problema. Não rejeite continuamente a Deus. E é aquela coisa, cara, não é questão de igreja, não é questão de política, não é questão de marketing, velho. Marketing nas igrejas, ou performance nas igrejas, ou teatrinho que tem em algumas igrejas e tal, a fumacinha, os papel celofane, o escambau. Não se trata disso e também não se trata de uma pregação que enaltece o orgulho de você ter uma alta performance espiritual. Não se trata de nada disso. Se trata apenas de você abrir o teu coração e conectar o teu coração no mainframe universal de Cristo. Quando você faz isso, quando você conecta o seu coração, linha direta com Cristo, o que acontece? Você vê o mundo de outra forma, cara. Você entende as pessoas de outra forma, você passa a ter compaixão de outra forma. Você passa a entender como é que funciona a realidade das pessoas de outra forma, só que tem um porém. Se você sente compaixão pela pessoa, mas a pessoa sente soberba em relação a você, é uma relação insustentável. É por isso que a relação de Israel para com Deus foi da maneira que foi. Israel, em relação a Deus, agiu de forma tão soberba, tão arrogante, que por mais que Deus ame Israel, Deus não podia continuar tão próximo de Israel assim.
Então, é aquela mesma lógica, aquela mesma questão de, cara, você vai aprender pelo amor ou pela dor? A maioria das pessoas escolhe aprender pela dor. E a maioria das pessoas, mesmo pela dor, não aprende. E aí precisa se ferrar várias e várias vezes até, quem sabe, talvez aprender. Então, embora tenha uma questão de guerra espiritual, tem também uma questão do que você faz e da onde o seu coração está inclinado. Então, basicamente, a gente está naquele nível de jogo, conforme está dizendo em Apocalipse. Aqueles que são maus, continuem sendo maus. Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 em diante. Quem é mau, continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Então, aqui é nova tradução na linguagem de hoje. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Presta atenção. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Opa, peraí. Estrela da manhã, cara? O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as profecias, palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo delas, pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará delas bênçãos descritas desse livro. Isso é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venham logo, amém, vem Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Beleza. Então o que está acontecendo? Já está num tal nível que, assim, você que é mal, foda-se, continue sendo mal. Já nem tem mais aquela tentativa de tentar resgatar. Vai se lascar, você que é mal. Você que é bom, então vai continuar fazendo o bem. Simples assim. Por quê? Porque não tem mais tempo, velho. E aí o que acontece? Você pode me dizer assim, não, mas isso aí sempre foi assim, eles sempre falam que tá na iminência, mas nunca acontece. Então, rapaz, e se eu falar para você que essa iminência, esse apocalipse e tudo mais, ele não precisa ser um apocalipse factual para acontecer as consequências daquilo que está falando aí na profecia. Você não precisa esperar que, de fato, o mundo acabe para que você possa desfrutar ou não da árvore da vida. Para que você possa desfrutar ou não da companhia de Jesus Cristo. Entende? Então, aquele que é dedicado a Deus e tudo mais, que continue. Porque o que acontece? Deus tem um lado que é um lado extremamente versado na lei. O inimigo também é versado na lei, mas Deus é muito mais, cara, porque o Deus é o criador de toda a lei, entendeu? Então, o que acontece? Quando Deus está no modo puto, Deus, quando está no modo assim, injuriado, Deus pega o regulamento e age só com o regulamento e que se foda, entendeu? Quando Deus está magoado, aí Deus pega o regulamento, com base no regulamento, e dá aquela amplificada, puxando todo o seu histórico, toda a sua ficha e tudo mais. Então, as pessoas ainda não entendem que Deus
tem um coração e se magoa, se alegra, se entristece, conforme o que você faz, conforme o teu coração. O que mais tem hoje, cara, é pregador pregando por orgulho. O que mais tem hoje é gente cantando, louvando por orgulho, por soberba, cantando, se achando o maioral cantando, velho. E arrastando um monte de gente em estádio e tudo mais para seguir esse exemplo. O que mais tem é pregador que se enaltece, se ensoberbece, pregando a palavra. Que exemplo que isso dá? Isso enfurece a Deus, entende? E aí, lá em Saul, né, em 1 Samuel e tudo mais, estava claro que o Espírito de Deus se enfurece, a fúria vem do Senhor. Então, tem certas pessoas, cara, que vão precisar se lascar. Como é que você consegue ver? É aquela coisa, deixa que elas se lasquem por conta própria e que parta delas a iniciativa de buscar a Deus. Porque, às vezes, você dá uma chance, duas chances, tem limite para o que você pode fazer pelo outro e permanecer ainda tentando fazer pelo outro. Foi o que Deus tentou fazer com Israel. Deus fez um monte de coisa por Israel. E Israel estava reclamando o tempo todo durante a travessia no deserto e depois abandonou Deus. Aí Israel precisou sofrer, aí depois eles voltaram até Deus por medo e não por amor. Na dúvida, segue o exemplo de Jesus Cristo. Qual que é o problema? As pessoas não entendem, elas não viraram a chave. Elas não entenderam a diferença entre você ser soberbo e você ser honesto. Quando você é honesto, você não tem problema em assumir as suas vulnerabilidades. Quando você é soberbo, você quer ocultar. Porque a vergonha nasce da soberba. O orgulho nasce da soberba. A performance, nesse sentido, é uma supercompensação de uma narrativa baseada no medo. Você se sente rejeitado porque você está perdido dentro da tua própria realidade imaginativa. Aí o que acontece? As pessoas criam pactos emocionais e é como se expandisse a bolha da realidade imaginativa. E elas ficam em uma série de iterações dentro dessa narrativa. E essas iterações, elas ficam apenas, basicamente, enaltecendo apenas as ideias das próprias pessoas e não acessar o coração de Deus. As pessoas ficam canibalizando umas às outras, buscando dinheiro, achando que isso serve de alguma coisa no mundo espiritual, e elas vivem assim, cara. Não vou citar nomes, mas tem um monte de pregador famoso, tem um monte de gente que se diz de Deus famosinha, de todos os sexos, tá? Que você escuta a pessoa pregando e a arrogância em pessoa. Aí, você que está ouvindo, você pode falar assim, mas quem garante que você não seja arrogante também? Nada, eu também sou, eu assumo isso, não tenho problema em assumir isso, só que eu estou pouco a pouco como uma cebola sendo descascada, tirando camadas dessa arrogância. A partir do momento em que você se coloca numa posição de você estar no meio de milhões de pessoas, num estádio, em telões e tudo mais, te vendo, você precisa deixar claro as suas limitações e a partir de onde que entra a graça de Deus. Porque o que é muito fácil é a pessoa puxar a honra para ela mesma. E a pessoa fala, toda honra e glória é para Deus, mas fala com orgulho no coração. Não adianta nada, cara. Elas se sentem orgulhosas em repetir uma narrativa, em repetir palavras. Não é diferente de um ator. Sacou? São atores, são performers, mas não são pessoas com a verdade no coração. São pessoas que estão
inebriadas pela própria atuação e estão em condições de ídolos. E essas próprias pessoas, elas não gostam dessas condições de ídolos lá no fundo da alma delas. Por quê? Porque é uma afetação superficial. Não existe amor verdadeiro quando você está numa condição de ser idolatrado por pessoas. E aí que tá. A galera não entende o que é o louvor e acham que é idolatria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as pessoas louvam, na verdade, estão idolatrando. Deus é fantástico, eu não sou nada, mas Deus é tudo. É só mais uma face da soberba, do orgulho, mano. Então a pessoa se sente orgulhosa em dizer que não é nada. Olha que loucura. Ela se sente muito empoderada, porque ela acredita que ela vai ter algum tipo de recompensa futura ao falar toda a glória é para Deus. Eu não sou nada. Sem Deus eu não posso nada. Mas você percebe no tom de voz, na motivação que leva a pessoa a falar aquilo, que ela age com arrogância. Ela sente prazer em falar que não é nada e tal. Então, cara, é complicado. O próprio inimigo sabe dessas dinâmicas e tudo mais e age de modo a perverter os caminhos daqueles que se julgam seguidores de Cristo. E aí, enfim, a história já está escrita, né? Então, se você quiser ter uma vida decente, se você quiser ter uma vida em paz, se você quiser aperfeiçoar o seu espírito e conhecer a verdadeira sabedoria, a verdadeira vida ativada, larga mão do orgulho. Cada camadinha que você soltar do orgulho, você vai aumentar um nível de desfrute na vida. Aí você tem um monte de ideias que são bombardeadas pelo inimigo na sua cabeça e situações imaginárias que são jogadas pelo inimigo na sua cabeça para tentar catar qualquer brechinha de raciocínio. Tipo assim, vai ter situações que Deus vai colocar na sua vida para te testar, para ver se você realmente tem fé na palavra de Deus. E aí o inimigo vai aproveitar essas situações e vai agravar o rolê. O inimigo vai usar qualquer rota que tiver para pegar você, se você estiver minimamente se aproximando do conhecimento verdadeiro. E aí, o que acontece? O problema desse mundo é que é obrigatório existir um balanceamento. É obrigatório. E o inimigo não quer dar esse balanceamento. Tipo, tá bom demais assim, só falando a filosofia do mal. A filosofia dos ídolos, o materialismo excessivo, o determinismo, aquela coisa, tudo que eventualmente leva a uma concepção do quê? De desempoderamento. Só que não adianta, você precisa mostrar os dois lados da moeda para que haja uma escolha verdadeira. E esse é o contexto da guerra espiritual. Então, o que acontece? As pessoas estão numa frequência de que elas estão desesperadas buscando o processo de viver em Cristo. O que é, na prática, você viver em Cristo? Você viver com o buraco que você tem na tua alma preenchido. É você viver com o seu coração não só preenchido, mas transbordante na vida das outras pessoas. É você ter uma vida de oração, que nada mais é do que você abrir o seu coração e articular em palavras, em pensamentos, em sentimentos, em escritas, o que você está passando, para se aproximar de Deus através dessa expressão. Uma vida de oração, uma vida de generosidade. É quando você transborda e você pega o melhor que você tem desse transbordo, você coloca uma forma, uma embalagem da hora e tal, e você entrega sem expectativa de retorno para o outro. Então, é uma série de probleminhas e tudo mais que dá para ficar falando infinitamente sobre isso.
sem chegar a uma conclusão. E a conclusão é a seguinte: você vai ter que viver por você mesmo esse problema. E você vai ter que encontrar o caminho que é o teu raciocínio e a tua forma de pensar e a tua forma de sentir, para que você encontre qual que é a tua chave de acesso individual a Cristo. Todo mundo tem uma chave de acesso individual, que é uma consequência do repertório que cada um passou, das lições que cada um aprendeu e das lições que cada um precisa aprender. Cada um tem uma perspectiva única de vida. Quando você pegar essa fita e aí você conectar com Deus, beleza. Aí sim você vai estar no caminho. Aí você vai estar vivendo a vida que vai crescer de fato a sua alma e o seu coração. Quando você sair desse movimento, velho, aí você volta naquela definhadura, igual a parábola das duas águias. A árvore, ela começou a definhar quando ela deu razão para a águia errada. E ela virou as raízes para a águia e tudo mais, ao invés de buscar na terra. Então, é uma analogia para explicar o que acontece quando você sai do lugar onde Deus colocou você. Se você não tem sensibilidade nenhuma para entender como é que funciona Deus, começa lendo provérbios na Bíblia. Começa tendo experiências espirituais. E eu não vou falar para você ir para a igreja evangélica, para a igreja católica, para o centro espírita, para o terreiro. Tenha uma experiência espiritual onde quer que você esteja, independentemente do caminho que você escolher. Não me interessa. O que interessa é que você abra a sua visão para a existência de uma vida espiritual. E aí você vai perceber que o buraco é muito, muito mais embaixo do que parece. E tem uma treta cósmica infinita acontecendo na Terra agora através de você e do seu coração. E aí o que eu te falo é o seguinte: coloca o teu coração, só que assim, você precisa fazer por um tempo, tá? Por um tempo. Prova o seu coração, escolhe um caminho e fica por um tempo nesse caminho. O que acontece? Quando você ficar por um tempo no caminho da malignidade, no caminho do vampirismo, do parasitismo e tudo mais, você vai precisar cada vez mais de mais energia das outras pessoas para te sustentar. E aí você vai, embora você ache que está tudo bem, você vai precisar cada vez mais de energia dos outros. Quando você entrar nessa onda, é fácil você ser retroalimentado pelo sistema monetário e pelo sistema econômico e os padrões de consumo das pessoas. Porque a roda já está num movimento há muito tempo e mudar a orientação desse movimento dessa roda não é tão simples quanto parece e leva um certo tempo. Então as pessoas já estão numa onda de negatividade, de malignidade. Então tá bom. Agora, o que acontece? Se você entrar no caminho onde você conecta com Jesus Cristo, o que vai acontecer? Fica um tempo nessa vibe, nessa onda, e você vai perceber que você não precisa da energia dos outros para te sustentar. Mas, ainda assim, você quer interagir com os outros e alimentar os outros. Então, nos dois casos, você vai interagir com as pessoas, mas em um caso você vai querer sugar a energia delas. No outro caso, você vai querer alimentar as pessoas. E você automaticamente também vai ser alimentado. Então, tem muita gente que tem uma maturidade espiritual que, assim, na boa, não está no nível de fazer uma escolha 100% consciente. Ainda está na lógica do orgulho. E aí até pode pensar e raciocinar assim de forma aparentemente legal, tipo Saul no começo da história. Aparentemente legal, tirando o comecinho, né, que ele se escondeu e tal. Mas parecia legal. Só que lá no fundo do coração dele, ele desobedecia o tempo todo.
Ele desobedeceu Samuel, desobedeceu a Deus mais de uma vez e tudo mais, querendo fazer o que ele julgava ser certo ao invés do que Deus tinha falado para ele. E é natural ter aquele protesto, quer dizer que eu não sei nada? Não, é só você entender o limite da tua insignificância, é só você entender o limite do teu saber. Quando você começar a perceber que Deus já sabe o que os outros vão falar sobre você, o que os outros vão fazer em relação a você, todas as linhas do tempo possíveis e todas as interações possíveis que os outros falam entre si sobre você, você vai perceber que é impossível a sua mente, por melhor que seja, calcular tudo isso o tempo todo. E aí você entende por que obedecer a Deus. Porque você entende que o seu conhecimento é tão limitado e você percebe que a palavra de Deus, ela acontece por conta de um amor que não é esse amor orgulhoso que a galera fala, não é um amor codependente que nem a galera está acostumada a ter, é um amor transcendente. É um amor que vai além de simplesmente ser relacional. É um amor que vai além do que você performa, é um amor que independe do que você faz, mas é um amor que te preenche e te dá paz absoluta. Quando você começar a perceber isso, aí sim você vai entender um pouquinho melhor, e só um pouquinho, porque eu também estou nessa caminhada, velho. Eu estou entendendo só um pouquinho a mais de como é que funciona essa fita na prática. Aí você vai entendendo um pouquinho a mais como é que funciona o coração de Deus. As pessoas costumam pensar assim, não, Davi é um homem segundo o coração de Deus e tal, e para aí, e não entende qual que é o coração de Deus. O coração de Deus se entristece, se alegra, se ira. O coração de Deus também fica magoado. Aí você pensa, não, é impossível o coração de Deus se magoar. Claro que é possível. Deus estava puto com Israel, pela prostituição de Israel. Deus estava magoado. Não queria assinar a carta de divórcio, mas foi lá e assinou. E Judá pior ainda, que fingia que não fez nada de errado e tudo mais, com aleivosa, ou seja, dissimulada e tudo mais. Então, e aí é interessante porque o que acontece? Tem gente que fala assim, não, Deus não se arrepende. Arrepende sim. Se arrepende, e tem gente que acha que assim, não, mas Deus se arrepender é metanoia. Metanoia é o cacete, velho. Estamos falando de hebraico aqui nessa birosca. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35. Em inglês, tá? And to the day of his death, Samuel never again visited Saul. Samuel mourned for Saul, and the Lord regretted he had made Saul king over Israel. Então, beleza. Então, e daquele dia até o dia da morte de Saul, Samuel nunca mais ouviu. Samuel ficou de luto por Saul e Jeová se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. E aqui não estamos falando de metanoia, estamos falando de nifal, o verbo. Nifal, em hebraico, significa, as semânticas são, fazer isso daqui, ó. Soltar uma exalação de ar, mas com essa conotação de desapontamento. Significa se sentir arrependido, significa sentir pena. Sabe, tipo, puta, mano, sentir pena daquela situação ali, sabe? Significa você também a questão do consolo, a questão de vingar e tal. Ou seja, aconteceu algo ruim, vou vingar, sacou? Então, o verbo, tá? O verbo é nifal. E aqui,
conjugação do verbo no versículo está niham. Obviamente que a alocação das vogais é arbitrária, assim como acontece no hebraico. Mas o que acontece? Quando você pega esse verbo e você vê as colocações dele na Bíblia, você vê aqui que o contexto em 1 Samuel é arrependimento, mudança, tá? Mas arrependimento é o contexto desse versículo. Por quê? Não é que o Senhor se confortou ou o Senhor mudou ter feito Saul rei sobre Israel. Além disso, se você lê todo o contexto e a construção do negócio, Samuel fala que Deus não é homem para que minta nem se arrependa. Só que aí você vai ver no hebraico, o Deus que Samuel está falando é Jeová. Só que aí, o que Samuel está fazendo? Samuel está fazendo uma referência a outro contexto da Bíblia, que é Números. Então, quando você vê o contexto de Números, está falando assim: Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, ou alguma coisa assim. Quando você vê Números, você vai ver que a parte em hebraico não é Jeová, mas sim El. Não é o mesmo termo em hebraico que se refere a Deus. Então, aí é outro lance falando sobre arrependimento. Então, quer ver? Aqui, ó, Números 23, 19. Em inglês, né? God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Does he speak and not act? Does he promise and not fulfill? Então, basicamente está falando assim: Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e não cumpre? Por acaso ele promete e não cumpre a promessa? Então vamos lá. Aí aqui, quando você vai no hebraico ver o negócio, você vai ver que o Deus não é Jeová, não é Javé, não é YHWH, não tem nada a ver com isso. É outra palavra. É, na tradução, El, tá? E esse El, se você for catar a origem do negócio, você vai ver que é muito prevalente lá, obviamente, no Velho Testamento, mas bastante em Gênesis. E pode ter a ver, eu não sei, agora eu tô nesse contexto específico eu estou especulando, pode ser ver que tem a ver com Elohim, tá? Mas beleza. A tradução de El no hebraico, agora não é mais especulação, é força, tá? Glória, poder. Então, e aí o sotaque não está muito certo, mas foda-se também. Eloís. E aí a tradução é força ou glória, não, esse lo, aqui nesse contexto é um advérbio, uma partícula de negação, e is está falando como um indivíduo, uma unidade, uma singularidade, ou um homem. Para que minta, aí beleza, é outro verbinho lá, ou filho do homem. Aí filho do homem está o quê? Uben, Adão. Uben, filho, e Adão, homem. Entende? Então, na tradução, não é homem para que minta, não é exatamente, a palavra homem não é a melhor palavra. Não é um indivíduo que mente.
Essa seria uma tradução um pouquinho melhor. Deus não é um indivíduo que mente. Em outras palavras, Deus não tem mentira em si. Deus não volta atrás em si, Deus não contradiz a si próprio. E a questão de Deus não se contradizer não quer dizer que Deus não se arrependa. Sacou? Aí, quando fala que não é filho do homem para que se arrependa, não se arrepende como o filho do homem se arrepende, entendeu? Não é tipo Adão, ou filho do Adão, para se arrepender que nem o filho do Adão se arrepende. Como é que o filho do Adão se arrepende? É aquele arrependimento falso. É aquele arrependimento que não é arrependimento. É um arrependimento fake, que na verdade é só medo. Tipo, ai, pelo amor, que nem aqueles vilão, sabe? Começa a pegar e suplicar pela própria vida, fingindo que está arrependido, mas na verdade não está. Esse é o contexto que está falando lá em Números 23, 19, que Deus não se arrepende. Se arrepende sim. Está escrito claramente, inequivocamente, em Samuel, 1 Samuel 15, versículo 35, que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Acabou. Se arrependeu. Pronto. Entendeu? Mas não se arrependeu que nem o filho do homem. Se arrependeu que nem Jeová. Sacou? Que nem Jeová. E não que nem El ou Elohim. Entendeu? Então, Deus se arrepende sim, e não tem nada a ver com metanoia, não é grego isso aqui, estamos falando de hebraico. Agora, o arrependimento de Deus é aquele arrependimento que produz um coração contrito, que produz verdadeiramente uma transformação dentro do coração do indivíduo, da pessoa, tá? Esse foi o tipo de arrependimento. Por quê? Qual que é a profundidade do sentimento de Deus em relação à tribo de Israel, ou ao povo de Israel, nesse contexto de ter colocado Saul como rei? Porque Deus sabia exatamente das quantidades de sofrimentos e provações que o povo de Israel ia ter por causa de Saul, conforme ele tinha se comportado depois de ter sido ungido como rei. Deus sabia exatamente como o pai sabe como é que funcionam os seus filhos. Deus sabia exatamente como Israel ia se comportar naquele contexto. E é isso que fez com que Deus se arrependesse. Então, entenda que se você é religioso demais e tudo mais, não vai fazer sentido para você. Mas entenda que Deus aprende com a própria criação tanto quanto a criação pode aprender com Deus. Deus também aprende, assim como um pai aprende com o filho aprende com o pai. Entendeu? É lógico que o filho vai aprender muito mais com o pai do que o pai com o filho. Mas o pai também aprende com o filho. É por isso que Deus, mesmo na condição de onisciência, onipotência e onipresença, mesmo assim, Deus se surpreende. Positivamente, Deus se alegra, Deus se espanta. Se Deus soubesse tudo o tempo todo, Deus nunca seria surpreso em nenhuma hipótese. Então não precisaria ter dilúvio. Então não precisaria ter tristeza no coração de Deus, porque se Deus sabe tudo o tempo todo, não haveria emoção. Não haveria alegria nem tristeza. Apenas uma entediante previsibilidade. Sacou? Se você já sabe exatamente todos os mínimos detalhes do que vai acontecer o tempo todo, isso não produz nenhum tipo de estado emocional em você. É o tempero da surpresa que provoca o estado emocional, a resposta emocional. É o tempero do inédito que provoca a graça, a pimenta da vida, entendeu? Então, eu tenho um, um achismo que muito religioso não vai entender 100% disso que eu estou falando, mas eu não falo pelos religiosos, eu falo apenas seguindo uma direção do meu coração. Deus aprende com os seus filhos.
e Deus tem um coração que sente. Quando você entende isso, fica muito mais fácil você se aproximar de Deus, porque não é aquela coisa tão inacessível, inatingível, aquela perfeição suprema que é um construto da mentalidade humana. Por mais aparentemente perfeito que seja o construto mental, é apenas uma ideia. Eu estou falando de vivência prática. E o que está na Bíblia, se você conseguir acessar, você consegue ver que vai além de uma ideia. É uma vivência prática que foi eternizada na Escritura. Então, Deus se arrependeu sim de ter colocado Saul lá na posição de rei, e isso faz parte do processo, tá? Então, entenda um pouquinho como funcionou o coração de Deus, e esse vídeo ficou gigante, mas é isso aí. É só mais uma parte do negócio. Tem mais partes e tudo mais, tem mais a falar sobre Saul e sobre Davi. Mas dando alguns spoilers rapidão aqui, que se eu deixar para depois, capaz de demorar muito mais horas. O Saul vai rasgar a orla do manto de Samuel. Pelo amor de Deus e tal. Davi faz o quê? Rasga a orla do manto de Saul. Entendeu? Só que o que acontece? Quando Davi rasgou a orla do manto de Samuel, Davi não estava arrependido de verdade no seu coração, estava arrependido como filho do homem, mas não como Jeová. Davi rasgou a orla do manto de Saul e imediatamente depois se arrependeu. Imediatamente depois. Se arrependeu como filho do homem? Não. Como Jeová. Samuel diz que glória de Israel não é homem, para que minta nem que se arrependa, mas beleza, isso aqui já foi. Tá. Então, que mais que eu tinha para falar? Sim. Qual que foi o ponto cego de Saul? Saul não conheceu Deus. Foi nécio. O que é nécio? É um desconhecedor profissional. Ele é bom em não saber. E, além de não saber, faltou vontade da parte de Saul em descobrir Deus. Sabe quando você está se relacionando com alguém e você gosta daquele processo de você descobrir a pessoa e você ir se apaixonando pela pessoa e descortinando a pessoa? Então, Saul não teve nada disso. Saul não sentiu a vontade de descobrir Deus. Saul ficou com vontade apenas de desfrutar sobre si próprio e não sobre o que Deus tinha para ele. Qual que foi o ponto cego de Davi? Não tinha discernimento espiritual para saber a dinâmica espiritual que estava acontecendo naquele contexto lá com a mulher de Urias e tudo mais. De certo modo, Davi também estava na arrogância. Davi também estava na arrogância e na soberba pelo próprio filho. Então, Davi, e aqui eu estou falando a visão que eu tenho do rolê, tá? Para os religiosos não encherem a paciência. Davi foi arrogante, sim, com seu filho. E isso talvez reflita também um pouquinho, ou uma imagem do coração de Deus em relação ao quê? A seus filhos. A partir do momento em que Davi ficou sabendo que o filho no útero lá da mulher de Urias morreu, Davi estava lá, morreu, então tá bom. Aí começou, Deus fantástico e tal, começou a louvar a Deus. Se Davi realmente tivesse sentido pela morte do filho, não ia ser uma mudança instantânea como foi assim. Davi ainda ia continuar um pouco triste. Ia levar um tempinho para que Davi voltasse a fazer as outras atividades. Não ia ser uma mudança tão repentina assim. Essa mudança repentina é uma constatação de que os motivos de Davi não eram motivos exatamente iguais aos que ele alegava. Davi queria preservar a vida do filho dele por orgulho e não pela vida do filho dele. Davi queria que Deus poupasse o filho dele
porque Davi tinha lá no fundilho do seu coração orgulho em quem ele havia se tornado. Faltou para Davi entender 100% do significado desse termo que a glória é de Deus. Aí, Davi teve desgraça sobre a casa dele e tal, aquela coisa toda. E Deus eventualmente perdoou Davi, porque, embora soberbo, Davi queria descobrir mais sobre Deus e queria se aproximar mais de Deus, não com sacrifícios pacíficos e holocaustos, mas em ter relacionamento com Deus. Essa é a principal diferença entre Davi e Saul. Saul queria fazer os protocolos, que era sacrifícios e holocaustos. Davi queria conhecer mais Deus. E aí escreveu salmos, cânticos e tudo mais. Isso não significa que Davi não tenha errado e nem que não tenha acertado. O importante é que, se você agir como Davi, suas chances de terem sucesso são muito maiores do que se você agir em relação a Saul. E Saul tem uma série de condutas que não são recomendadas de você ter, como por exemplo, a arrogância de Saul era exalante, transbordante. Já a de Davi era muito pequena, mas ainda tinha um filete de arrogância. Então, entenda e saia da posição de Saul para a posição de Davi, no sentido de você ir construindo o relacionamento com Deus. E a não confiar na tua força, mas saber que é Deus que opera através de você. Tem muito mais a falar sobre esse tema, que é um tema realmente vasto, mas por enquanto é só. Tá? Que Deus abençoe você, faça uma excelente semana e tudo mais. Faz aí o, né, curte, compartilha, etc e tal. E é isso aí, tá bom? E, enfim, tenha uma vida frutífera e vai saber sobre espiritualidade, porque já está na hora, beleza? Falou, um abraço, até a próxima.